Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Lucas Caldini e começa agora a primeira live exclusiva com o presidente da BGD. Estou aqui com o Carlos Evangelista. Tudo bem, Carlos? Oi, Lucas, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá, sem mais delongas. Muito tem se falado da nova BGD, Carlos. Queria que você explicasse um pouco essa nova gestão pra gente. Bom, Lucas, em primeiro lugar, boa tarde aí, obrigado pelo seu tempo, por você ter vindo aqui especificamente para a gente tentar passar informações para o mercado. É interessante, muita gente tem me perguntado mesmo, nova BGD, né? O que significa isso? Eu sempre conto uma história um pouco mais longa do mercado, quando começou lá a Resolução 482 em 2012, depois veio a 687 em 2015, né? Que introduziu o consórcio, a cooperativa. Depois veio a revisão da 482, a Lei 14.300, depois vieram as resoluções todas, né? E nesse meio tempo o mercado passou por muitas mudanças, grandes mudanças. Para você ter uma ideia, na época que nós fundamos a BGD, que foi em 2015, as perguntas comuns que o pessoal fazia era quem podia assinar RT? Né? Como é que eu faço para dividir uma usina de 100K em duas de 50? Porque naquela época microgeração ia até 100K, não era até 75 que nem hoje. Né? Você ia ver os dados da ANEEL, tinha 30 mega instalado, né? Hoje tem 19, aliás, 29 GB, né? Mais do que duas Itapus. Então o mercado mudou, o mercado amadureceu, as empresas se solidificaram, se definiram os seus modelos de negócio, sabe o que, como, quando, aonde, o que fazer em termos de geração distribuída. A associação é um espelho desse mercado, ela tem que acompanhar essas demandas, ela tem que se inovar, ela tem que se adaptar a esse novo mercado que está mais preocupado com as debêntures, né, incentivadas, ou de infraestrutura, está preocupado com as demandas, não, o parlamento, no Congresso, está preocupada com o futuro, né, storage, armazenamento. Essa é a nova BGD, preocupada com as inovações, com o futuro do mercado, mantendo a estabilidade jurídica regulatória tão duramente conquistada com a Lei 14.300 de 22. Certo, e pensando aí nesse mercado novo que você tem dito, quais são os planos a curto e médio prazo aí da nova BGD? Bom, a curto prazo a gente quer trazer inovação para dentro da BGD, parcerias estratégicas, parcerias de longo prazo, aumentar o número de associados já solidificados, já segmentados, e trabalhar fortemente em advocacy, né? nas defesas das iniciativas parlamentares, seja nas instituições, como o órgão regulador, na Câmara ou no Senado, trabalhar bastante nessas iniciativas que venham alavancar e criar maiores oportunidades para o mercado de geração distribuída. É um trabalho árduo, você tem que conversar com todo mundo. Você não pode deixar ninguém de fora. Você tem que conversar com o órgão regulador, você tem que conversar com o Ministério de Minas e Energia, tem que conversar com o Ministério do Meio Ambiente, obviamente com a ANEEL, obviamente com as outras associações, conversar com as lideranças do parlamento, ou seja, uma coisa mais interativa, sempre pensando em construtivismo. Não há nenhum motivo para a gente deixar ninguém de fora, sempre procurar conciliar, né? Consenso. E eu dei diversas vezes esse exemplo, né? A própria 14.300, a gente brinca, fala, ó, é a lei do consenso. E consenso não é unanimidade. Consenso é quando um grupo de pessoas chegam a determinados acordos comuns, de modo tal em que a conclusão final satisfaça cada um das partes à sua maneira, em que todos continuam navegando, né, remando em mesma direção com aqueles objetivos que foram delineados no consenso. É o que a gente busca. Certo. E assim, a BGD, assim como a GD, cresceram muito nos últimos anos, né? A que você atribui esse crescimento? Nossa, são vários fatores, né? Primeiro, tem uma transição energética mundial aí, com os 3Ds da sustentabilidade muito forte. Isso acontece no mundo todo e no Brasil. Outra coisa, nós tivemos, na verdade, um grande interesse no Brasil em todos os prosumidores, né, ou consumidores, em produzir a própria energia que vem consumir. Isso foi possibilitado lá em 2004, né, com a lei que possibilitou a geração distribuída para grandes usinas e para micro e mini geração em 2012, que foi evoluindo até chegar a 14.300. Junto com a queda dos equipamentos e maior sensibilidade das pessoas para a transição energética, para as mudanças climáticas, para energias limpas e renováveis, a conjunção de todos esses fatores, mais o mercado extremamente centrado no consumidor agora, onde o consumidor é o centro da atenção das empresas, ele pode escolher, ele pode definir, ele pode se libertar, né? Ele pode partir para a produção da própria energia. Isso tem alavancado muito geração distribuída aqui no Brasil
e no mundo, com vários modelos de negócio, inclusive geração compartilhada, que é a ferramenta mais democrática e de inclusão social e distribuição de renda que a gente tem no setor elétrico nos últimos 10 anos, ou até mais. Ou seja, que outro setor mais me dá a possibilidade de produzir a própria energia e distribuir excedentes com quem me interessa dentro da regulamentação? Nenhum. Nenhum. Eu não vi isso em TI, eu vim de TI, né? Não vi isso em telecom, trabalhei 10 anos em telecom. Estou vendo agora isso no sistema de energia, no setor elétrico. Certo. E pensando aí em todo esse crescimento, acredito que muitos novos associados chegaram, empresas grandes, inclusive. Como a BGD vai fazer para atender tanto os grandes quanto os pequenos ao mesmo tempo? É uma boa pergunta e bem difícil de efetivar, né? A BGD tem um quadro de associados bastante heterogêneo. Isso por causa da maneira que nós ingressamos no mercado. No começo, a gente montou a estrutura da BGD para rapidamente e com uma grande facilidade qualquer empresa associada conseguir dar os dados e já se associar, né? E ter os benefícios, fazer parte, né? Compartilhar os benefícios da BGD. Então, nós temos desde empresas pequenas, 2, 3, 4 funcionários, até empresas de porte médio, lá 30, 35 funcionários, pequenas, né? Indo para porte médio, até empresas grandes, capital aberto, capital na bolsa, 10 mil funcionários em vários estados. Essa heterogeneidade dos associados da BGD nos traz dificuldades, porque o discurso não é o mesmo, as necessidades não são as mesmas. Para os pequenos, a gente tem um trabalho forte de capacitação, de ajuda na certificação do instalador fotovoltaico, esclarecimento de dúvidas jurídicas. Uma empresa grande ela tem um departamento jurídico próprio, a demanda dela é outra, completamente diferente. Então, o que nós estamos fazendo hoje é continuar a estruturação da BGD de modo tal que nós consigamos atingir as aspirações de todas as empresas que querem trabalhar direto ou indiretamente com geração distribuída, seja ela pequena, média ou grande. E isso é difícil, né? Não trate os desiguais igualmente. A gente está tentando fazer isso. Certo. E pensando aí em todos, tanto os grandes quanto os pequenos, quais são os benefícios de ser um associado da BGD hoje? Bom, tem vários benefícios, né? Benefícios diretos, tangíveis e benefícios intangíveis. Por exemplo, a gente criou a certificação do instalador fotovoltaico, a certificação, não somos nós que fazemos uma certificação, foi uma parceria, outra empresa que faz, certificação do responsável técnico, desconto em seguros especiais para equipamentos ou para usinas ou lucros cessantes, né? A gente tem a parte de divulgação, network com as empresas para fazerem negócios. A gente tem o próprio ABGD News que divulga a empresa no mercado, apresenta as empresas entre elas e outros tipos de benefícios, sempre visando associar, ajudar a empresa com informações. A gente tinha modelos de contratos para as empresas utilizarem e esse modelo ele era uma guia, né, para a empresa fazer o próprio contrato, sempre procurando levar o crescimento para as empresas, né? A empresa pequena virar uma empresa média, a empresa média virar uma grande, e a grande se estabelecer no mercado, né? Fazer essa economia girar, esse ecossistema girar e todos crescerem. Esses são alguns benefícios que a gente trouxe com a BGD, tangíveis e intangíveis. Certo. E ainda pensando nos associados, como que a BGD possibilita que os associados participem tanto das atividades quanto das tomadas de decisões dentro da associação? São coisas diferentes, né? As atividades é a troca de informações e as tomadas de decisão dentro da BGD. Em termos de estrutura de tomada de decisão, a BGD tem as assembleias, como toda associação sem fins lucrativos tem, que são, as pessoas concorrem, são eleitas lá, formam um chapa ou independente. Então, a gente tem hoje um conselho deliberativo, são 15 conselheiros que deliberam, que votam, né? Tem o poder estatutário de tomar as decisões que necessita deliberação e voto. Tem um conselho fiscal, que são 3 empresas. Tem uma diretoria executiva, que é o diretor-presidente, a função qual eu estou exercendo agora, 2 vice-presidentes, um diretor técnico e um diretor jurídico, né? Tem um conselho... Isso na estrutura de decisão. Depois tem as diretorias regionais, que são diretores que
tem um grande conhecimento no estado que participa. Então, tudo que for relativo à BGD no estado dele, é ele que representa. Por que isso? Porque o Brasil é um país muito grande, né? A gente tem empresas trabalhando em GD de norte a sul. Não faz sentido nós aqui de São Paulo conseguir fazer uma ação eficiente e eficaz lá na Bahia. Então, nós temos um diretor regional da Bahia, que já está lá há muitos anos, com uma empresa de geração distribuída, e, se eu não me engano, de equipamentos também, em que todas as demandas do estado dele nós direcionamos para ele, junto com ele. Procuramos auxiliar, mas faz mais sentido porque ele conhece os órgãos e as instituições naquele estado, conhece as pessoas. Então, a gente sempre trabalha casado assim. E temos o conselho, eu acho que eu não falei, o conselho consultivo, também que participa conosco nas decisões, né? Eles não são eleitos, eles têm um perfil muito específico, fazem parte de um quadro de associados e participam conosco nas reuniões do Conselho Deliberativo. Se eu não esqueci nada, essa é a estrutura de comando, de decisões na BGD. Então, obviamente, ela é colegiada. Nenhuma decisão é tomada sozinho. Lá atrás, quando começou a BGD, só tinha eu. Eu e o conselho, né? Vamos ser justos. Tinha um conselho também, o presidente do conselho. Aí foram crescendo, a estrutura foi crescendo, fomos contratando alguns colaboradores, a estrutura de gestão e de governança foi aumentando, as regras foram aumentando. Essa é só a primeira parte da sua pergunta. Desculpa. A segunda parte é como é que ele faz para participar? Agora, não na estrutura de decisão. A gente tem grupos de trabalho, tem grupos de discussão, tem um grupo de discussão tributário, tem um grupo de discussão jurídico, tem um grupo de discussão sobre problemas com distribuidoras de energia, tem um grupo comercial em que as empresas vão lá e falam só, olha, eu estou com esta demanda aqui, quem pode me atender? Para fazer negócios mesmo, fomentar. A gente procura organizar na medida do possível para levar para os associados um centro em que eles consigam trocar informações e fazer negócio, né? Isso para todos os associados. Carlos, e se aparece um tema muito específico que a BGD está trabalhando lá em Brasília, né? A Advocacy, é uma coisa que nos interessa, uma regulamentação no mercado. Aí já fica a nível de decisão do Conselho Deliberativo e Conselho Consultivo. Normalmente, dentro desses dois conselhos, alguns profissionais que são especialistas nesse assunto montam um grupo de trabalho. Então, a gente sabe que naquele assunto específico vão ter 3 ou 4, às vezes mais, empresas que conhecem profundamente aquele tema. Eu vou pegar um exemplo que não é nem um assunto que eu domino, né? Conhece profundamente debêntures de incentivadas ou debêntures de infraestrutura e que sabem que está tendo agora uma coisa está tramitando na instituição lá no governo. Olha, vamos trabalhar isso aqui, estudar para ver se isso está adequado, dentro do possível, como é que a gente pode dar sugestões para isso melhorar. É assim que trabalha, um grupo de trabalho nessa área. A gente teve recentemente a CP18 e teve também a chamada pública do Minha Casa Minha Vida, que se eu não me engano também tinha um artigo lá sobre inversão do fluxo de potência, né? Foram tratados. Foi formado um grupo de trabalho de pessoas que conhecem profundamente esse tema, porque estudaram, porque sentem isso nas próprias empresas, e esse grupo de trabalho conduziu todas as iniciativas da ABGD nesse tema, até a gente entregar as nossas contribuições para o órgão regulador. Essas são maneiras que tem de trabalhar. Tem associado que ele não quer fazer parte de nenhum grupo de trabalho, ele quer só, com toda a legitimidade também, ele só quer participar olhando, ele não quer contribuir porque ele está focado no negócio dele, porque ele não tem interesse naquele tema, porque ele quer está buscando outras coisas. A gente ajuda, na medida do possível, esse associado também, promovendo encontros, disponibilizando cursos. Um dos benefícios da BGD, que eu esqueci de falar, a gente tem cursos que a gente dá com custo muito baixo. Por exemplo, é muito comum na nossa área, mais para quem trabalha com instalação e IPCista, precisar do curso de NR10 e NR35, né? Trabalho em altura e trabalho em alta tensão, se não me engano. Tem umas normas lá para fazer isso. A gente disponibiliza isso no site. Se você for procurar isso no mercado, você paga X. Se você fizer via ABGD, com uma parceria que a gente fez com uma empresa especializada em cursos online, você paga X sobre 5. Quer dizer, descontos consideráveis, né? Para pessoas que estão tendo isso na área. São os benefícios que a gente leva e as maneiras que as empresas podem interagir conosco em termos de informação. Legal. Foi longa a resposta, né? Perfeito. Eu fui lembrando outra. Antes de passar para o próximo tópico, só para complementar, como alguém pode tornar-se diretor regional, por exemplo? É verdade, boa.
eu vou já falar do geral. Para ser um diretor da BGD, para ser um conselheiro da BGD, um conselheiro deliberativo, isso só dá para fazer de 2 em 2 anos, né? Você tem que formar uma chapa ou participar de uma chapa que esteja formada e ser eleito, né? Como manda a lei, como está no nosso estatuto. Né? Para ser diretor regional, não. Basta você ter bastante experiência no setor, se enquadrar, se não me engano, em pleno 1. Tem várias categorias de associado, né? Pleno 1, a partir de pleno 1 já pode se enquadrar e falar comigo, por exemplo, ou com qualquer outro da diretoria, falar, olha, eu estou em Minas Gerais há muitos anos, eu tenho essas ideias de desenvolver lá no estado de Minas Gerais e gostaria de ser diretor de Minas Gerais. Nós conversamos com todo mundo, não tem preferência, não tem só meu amigo, não tem quem compra de mim pode ser diretor, não existe isso na BGD. Lá realmente todo mundo participa. Agora, tem que seguir os caminhos certos, porque senão a gente não consegue ter isonomia com todo mundo. Basta procurar um de nós. Eu gostaria de ser diretor no Acre. Eu acho até que nós temos um diretor, tivemos uma vez um diretor no Acre. Ah, por quê? Eu tenho uma empresa lá, de geração distribuída no Acre, há 2 anos, e eu conheço as pessoas lá, queria defender os interesses da BGD, do setor de geração distribuída no Acre. Aí, quais são os interesses da BGD? Está lá na nossa missão no site, está lá no Estatuto Social que a BGD defende. É uma associação de geração distribuída, não é de empresas de geração distribuída. Tanto que tem pessoas físicas, pessoas jurídicas, tem investidores e tem a maioria absoluta empresas que atuam de maneira direta ou indireta no setor de geração distribuída com fontes renováveis. Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, hídricos, né, CGH, centrais geradoras hidráulicas. Agora, é claro que a maioria absoluta é solar fotovoltaica, pela especificidade do modelo de negócio. Não, muito legal, Carlos. Agora passando um pouco para desafios, quais são os principais desafios que a BGD e o setor de geração distribuída vão enfrentar aí nos próximos anos e como a BGD planeja superá-los e dar suporte também para todo mundo que está nesse setor? Bom, tem muitos desafios, né? Todo mês aparece uma coisa nova em Brasília, mas o Brasil é assim, né? Desde que eu sou criança, o Brasil é o país em que até o passado é incerto. É uma frase. Então a gente está muito, muito atento às mudanças, né? Pegando até o exemplo, né, do nosso de Brasília, às vezes aparecem projetos de leis interessantíssimos, muito bons, que precisam de um ajuste. Às vezes aparecem projetos de lei de pessoas que pensam diferente da gente, né? Que não são bons, digamos assim, para o setor de geração distribuída. Então a gente tem que estar sempre atento, procurando defender, sempre conversando com as lideranças, conversando com todos os envolvidos. Olha, esse projeto aqui, apesar da sua intenção ser interessante, ser boa, ela vai prejudicar o setor dessa maneira. O impacto positivo que você está achando vai ser negativo aqui, a gente faz as contas. Hoje a gente tem instrumentos para montar isso. Então, esse é um grande desafio, é estar sempre atento para conseguir manter a estabilidade jurídica regulatória no setor, que é essa estabilidade jurídica e regulatória que trouxe as grandes empresas para esse setor. Porque lá em 2018, 2017, essas grandes empresas elas já olhavam o mercado, mas elas não entravam, até querendo elas não podiam entrar, porque elas necessitam, para elas é muito importante uma estabilidade jurídica regulatória em que eu consiga ver o que vai acontecer nos próximos anos. Esse é um dos objetivos da ABGD como associação, né? Criar e manter um campo estável em que todos possam trabalhar e planejar o seu futuro nos próximos anos. Nós não estamos olhando para hoje, não estamos olhando para o umbigo e muito menos para o passado. Não quer dizer que a gente não aprende com os erros do passado, mas a gente está olhando para o futuro. O famoso olhar para a ponta sem esquecer do meio. Certo. E você citou questões regulatórias. Quais são as principais que a BGD está atuando agora? Olha, que eu lembro de cabeça, é muito importante o próprio Minha Casa Minha Vida, porque impacta em vários setores, inclusive o social. Essa recente manifestação do TCU, que pese que o TCU é um órgão extremamente técnico, super competente, ele tem uma visão diferente do que está acontecendo com os modelos de negócio. Não cabe a nós, com todos os instrumentos possíveis, mostrar que houve um equívoco, digamos assim, dessa avaliação inicial que foi feita, e a gente tem conseguido sucesso. A gente conversou com várias entidades, conversamos com o órgão regulador, conversamos com o Ministério de Minas e Energia, foi um grupo de associados da BGD, do Ministério, para trocar ideias, falar o nosso ponto de vista, fomos ouvidos, isso é muito importante, né? Isso é fundamental, porque ele mexe numa coisa que é a geração compartilhada. Não sei se você
está familiarizado com isso. A geração compartilhada de todos os modelos de negócio talvez seja um modelo que mais introduz o pessoal de baixa renda nesse setor. Né? Porque lá no começo era muito comum o pessoal, as pessoas que tinham uma visão diferente da nossa sobre geração distribuída, falar isso é só para ricos, né? Isso é uma grande verdade, não é assim. Toda nova tecnologia, quando ingressa, foi assim com os computadores, eu vivi isso, foi assim com os notebooks, eu vivi isso também, foi assim com os celulares, estou ficando velho, né? Eu vivi isso também. Os primeiros entrantes sempre são as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, isso aconteceu também no início da geração distribuída, porque não tinha garantia de nada, quem é que vai arriscar? Mas quando as coisas foram se solidificando, as pessoas foram entendendo o que é geração distribuída, todo mundo entra, de todas as faixas de renda, ingressam hoje no mercado. Hoje, um sistema de geração distribuída, se você pegar lá o site da ANEEL, que tem todos os sistemas instalados, a média de um sistema dá mais ou menos o mesmo preço de um... dá quase a metade do preço de um carro popular. De um carro popular. Você pegar... Em outras palavras, se você pegar a média dos sistemas instalados nas residências no Brasil, local, instalação local, telhado, né, em residência, o valor monetário daquilo dá metade do preço de um carro popular. Ou seja, mais popular que metade. Alguns meses atrás, o nosso governo fez uma campanha para alavancar o carro popular. E ele chama popular porque qualquer um consegue ter acesso, tendo o mínimo de renda. Quem dirá, então, dos sistemas solar fotovoltaico? Esse modelo de negócio, no próprio telhado. Existem outros modelos de negócio em que o usuário, o consumidor, né, o consumidor não precisa investir fortunas. É claro que o impacto para ele, né, os benefícios para ele serão diferentes, mas sempre proporcional. Essa é uma característica muito importante da geração distribuída. Legal. E pensando em todos esses desafios e no crescimento da BGD, eu tenho visto muito falar das parcerias estratégicas. Eu queria que você explicasse um pouco mais como são essas parcerias, como elas podem ajudar também os associados. Parceria estratégica é uma coisa que a gente faz já há muitos anos. A parceria estratégica não é uma inovação agora. E esse assunto é até polêmico. Eu acho que até já sei o que o pessoal deve ter perguntado aí. E a gente está aqui exatamente para, entre outras coisas, para levar a informação. A gente fez parcerias estratégicas ao longo desses 9 anos da BGD. Vamos fazer 10 anos no ano que vem. Nós fizemos parceria estratégica com o Senai. E foi isso que possibilitou a certificação do instalador fotovoltaico. Nós fizemos parceria estratégica com a Totum e foi isso que possibilitou a nossa certificação do responsável técnico. Até eu tirei essa certificação, né? Teve que fazer uma prova escrita lá. E nós tivemos uma parceria com o Fundo Internacional Mott Foundation e isso possibilitou a gente investir recursos na Amazônia Legal, fazer... livros, né, sobre inserção da energia solar fotovoltaica e políticas públicas para a energia solar fotovoltaica na Amazônia Legal. Isso tudo foram resultados de parcerias estratégicas. O parceiro estratégico, normalmente, ele tem uma característica que a gente não tem na associação. Ele tem algum approach em que é complementar o que a gente está querendo atingir na associação. Eu acho, e isso é uma opinião minha, porque o assunto realmente foi bastante polêmico, que a gente tem que estudar em todos os casos onde a gente podem haver trocas, onde pode coexistir, contanto que a gente tem alguns objetivos comuns. A gente não pode começar a selecionar este não pode, este não quer. Começar, sabe, fazer diferença de A a B. Eu acho que todos têm condição de construir, né, com propostas construtivistas para a gente chegar no meio comum. Essa, inclusive, foi uma pergunta enviada pelo associado Thiago Franco. Ele perguntou se a CEMIG também se encaixa dentro desse formato aí. A CEMIG sim, né, no caso, de parcerias estratégicas. Você vê que você mesmo trocou, né? A pergunta, ou está assim na pergunta que ele fez. Primeiro de tudo, tem que diferenciar. Uma coisa é a CEMIG, outra coisa completamente diferente é a CEMIG Sim. São empresas diferentes. Ah, mas uma é a controladora absoluta da outra. Não, é verdade, mas eu não posso julgar o filho pelo que faz o pai, né? Fazendo uma analogia simples, né? Não posso julgar a subsidiária, o que está acontecendo na subsidiária com o que está acontecendo com a empresa matriz. Olha, a CEMIG sim, e eu não estou aqui para defender nenhuma empresa, né? Eu trato todos os associados de maneira isonômica, todos, igualmente. Mas já que a pergunta foi nominal, vou procurar responder nominalmente falando pela BGD, não posso falar pelas empresas, evidentemente. Nós estamos dispostos a conversar com todas as empresas, até as que pensam diferente da gente, que não é o caso desse exemplo. Esse específico exemplo que você usou, pelo que eu conheci, pelo que eu conversei, pelo que eu vi, tem as mesmas dores que a gente. Do mesmo jeito que a ação do TCU nos atingiu,
atingiu eles também. Estão lá, inclusive, citados nominalmente no TCU, na ação, né? Na iniciativa do TCU. E várias outras coisas que acontecem. Vindo para cá esses dias, eu vi lá no nosso grupo da BGD, o pessoal colocando mais uma usina conectada, né? Eles conseguem, a gente não. Para infelicidade do rapaz, eu conheço aquela usina, ela foi comprada. Eles não conseguiram a conexão. Então, eu acho que a gente tem que se aprofundar no assunto antes e ter muita isonomia e ter muita imparcialidade quando for fazer esse tipo de análise. A gente não pode pensar com o fígado, a gente tem que pensar com o cérebro, com muita calma. Da mesma maneira que a gente está conversando com esses parceiros estratégicos, eu sentei com a Associação das Empresas Distribuidoras de Energia para a gente fazer a 14300. Sentamos na mesma mesa e conversamos de igual para igual para chegar num texto de consenso que hoje está beneficiando todo mundo no mercado. Se naquela época a gente fosse partir para o nós contra eles, eu não converso com você porque você me prejudicou aqui, a gente estava até hoje tentando uma brecha no Congresso para aprovar a Lei 14300. Uma hora a gente teve que, como gente grande, sentar na mesa e falar: qual é o nosso plano aqui que nós conseguimos fazer em conjunto? A gente consegue fazer isto em conjunto de uma forma construtivista. E quais as coisas que a gente não discorda em hipótese alguma? Não, isso aqui a gente não concorda em hipótese. Então, nesses assuntos que a gente não concorda em hipótese alguma, a gente vai continuar debatendo, nós com as nossas ferramentas, vocês com as suas ferramentas, mas nunca nós contra eles. Porque o nós contra eles, há mais de 10 anos nesse país, não nos levou a lugar algum. Haja visto o grande desastre que a gente teve no Sul agora, em vez das grandes preocupações nos grupos, se bem que, vamos ser justos, né, tem muitos grupos que estão focados em ajudar, mas a gente começa a ver o pessoal dividindo lá, o que critica o lado de cá, o que critica do lado de cá, lá, no meio de uma tragédia. Que sentido faz isso, no meio de uma tragédia, em vez de buscar a solução, começar a acusar, isso aconteceu, começar a apontar culpados, isso foi ruim, isso foi bom. Claro que tem um monte de coisa ali que aconteceu, mas não é o momento agora de começar a criticar. Primeiro vamos resolver o problema, né, ver como é que dá para resolver o mais rápido possível, recuperar o que foi destruído, e aí sim vamos buscar, olha, o que aconteceu. Mesma coisa na nossa área. Especificamente no caso de Minas, eu já fui mais de 4 vezes lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para falar, está acontecendo isso, etc, etc. Audiência com o governador, 2. Né? No Ministério Público, várias vezes. O pessoal não sabe, mas eu já estive no CAD também. E quem é antigo nos grupos da BGD, basta procurar, vai achar a resposta do CAD. Para esse caso específico, inclusive. Né? A gente fez vários trabalhos. Nenhum deles nós tivemos um resultado eficiente e eficaz. Né? Ora, já dizia um grande cientista, você fazer a mesma coisa várias vezes não vai te levar a um resultado diferente. Poxa, precisamos fazer alguma coisa de diferente se nós queremos um resultado diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar de uma maneira estratégica, vamos pensar a longo prazo, em que pese que tem esses e esses problemas pela matriz, criados pela matriz e não pela filial, porque tem que se separar isso, é importante separar. Por que a gente não começa a atuar dessa maneira? Uma coisa é nós irmos a Brasília, por exemplo, e eles reclamam. O que Brasília faz? Brasília ouve eles e ouve os outros. Então a Brasília fica lá. Outra coisa é ir para a Brasília, eles e os outros, juntos, e falar, ó, o setor está passando, a gente precisa disso. Aí Brasília pensa assim, opa, é o setor que está pedindo, não é só o lado de cá e nem só o lado, é o setor que está pedindo. Eles vão olhar essa demanda com muita mais atenção. Isso é só um exemplo do que é uma parceria estratégica. Por isso que é estratégica. Senão chamaria parceria do fígado. Mas é estratégica, para pensar o que a gente consegue fazer em conjunto. E é claro, eu estou me estendendo um pouco nessa resposta, porque esse assunto foi muito polêmico. E é claro que não foi unanimidade isso, né? Nem mesmo no conselho, nem nos colegas, mas tem muita gente que é a favor, tem muita gente que tem um pensamento diferente, né? Mas eu acho que a gente tem que encarar a realidade, parar de se esconder em barreiras, parar de fugir do problema, tem que enfrentá-lo de frente. E a única maneira de solucionar um problema, enfrentá-lo de frente, é tirar as amarras. É tirar as coisas que impedem a gente de ver a realidade. Né? Ah, claro, existem riscos, mas nós estamos dispostos a correr os riscos. Era muito fácil ficar sentado na cadeira, tirando foto, né? Tirando fotinho, põe no Instagram com aquele discurso
Mas passamos essa fase. Eu acho que passou a fase de assistir, de contemplar e de fazer uma frase de efeito batendo no outro lá. Não gostei disso. Abaixo A, abaixo B, C não deveria existir. O que nós conseguimos resolver com isso? Absolutamente nada. Agora a gente está tentando um caminho diferente. Com muitas dificuldades, viu? Não foi fácil, não. Pode dizer que é um momento de maturidade, né? O mercado amadureceu. E alguns colegas meus que começaram comigo lá atrás, uma minoria, não perceberam. Não perceberam. Mas a maioria percebeu que o mercado amadureceu, né? São outras as aspirações do setor, são outras as demandas e outras as preocupações. E novas aparecerão. Né? Tem novos problemas que virão, a gente tem que estar atento para isso. Sozinho, entrincheirado, nós não vamos conseguir ir muito longe. E pensando em futuro agora, quais são os próximos desafios que a BGD e o setor devem enfrentar aí na questão de geração distribuída? Tem muito. Tem muito, viu? Tem muito. Eu gosto muito da frase do Peter Drucker, que é a melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo, né? Então, o que a gente tenta fazer como Associação BGD? Primeiro, vamos fazer coisas que ninguém está fazendo. Vamos trazer inovação. Logo que apareceu a inteligência artificial, eu fui um dos primeiros, junto com a BGD, a dar palestra desse assunto, estudar o assunto, tentar trazer IA para dentro da BGD. O que a IA pode ajudar a humanidade, o setor elétrico, especificamente a BGD. Isso falando em termos de tecnologia, né? Ver as tecnologias que estão vindo para frente, né? A gente tem falado já há muitos anos e agora está começando a ficar tangível storage, armazenamento, né? O armazenamento conjugado com GD resolve vários problemas que nós temos hoje, né? E vão aparecer novos, né? Não existe uma bala de prata, uma solução única, ó, agora está tudo resolvido, mas resolve o problema de rampa, resolve o problema de reversão de fluxo de potência, resolve o problema do desligamento das cargas no final da tarde por causa do sol, e aí como é que a ONS fala, e agora, olha a rampa aqui, como é que eu vou compensar isso, né? A gente pode prestar serviços ancilares, a gente pode prestar serviços de controle de frequência de tensão, como é feito na Europa. Existem grandes desafios para a Vini, né? E a gente precisa amadurecer e ter tecnologia para isso, empenho e não ter medo de errar. Não ter medo de errar, ter convicção, é claro, ninguém faz nada sozinho, porque quem faz nada sozinho, a chance de errar é maior. Ter uma convicção mínima ali, massa cinzenta, conversar com as pessoas mais experientes, ou as pessoas que têm um conhecimento técnico mais profundo, ou as pessoas que são mais arrojadas, colocar todo mundo junto e aí buscar uma solução para o futuro. Legal. Agora a gente vai abrir um espaço para as perguntas que os associados fizeram. Essas aí já são que os associados fizeram, né? Durante a semana, agora de agora, né? Chegou uma aqui agora mais recente para a gente. Quem perguntou foi o Juliano Lopes Alegretti, da empresa Valero. Ele perguntou o seguinte: as distribuidoras não deveriam ser proibidas de atuar em GD, já que detêm toda a base de cliente, tendo uma enorme vantagem sobre as demais empresas? Além do que, são fiscalizadoras dos projetos executados em sua área de atuação com poder de obstrução. Se permitirmos essa participação, não retornaremos ao processo centralizador de mercado, deixando de ser democrático a forma de gerar energia? Qual a visão da BGD sobre esse assunto? Olha, numa situação normal, eu responderia como eu costumo responder, com respostas muito curtas. Sim, deveriam ser proibidas. Mas como esse é um assunto polêmico, eu vou trabalhar mais a pergunta. Eu acredito que sim, as distribuidoras deveriam sim ser impedidas. Aliás, elas são impedidas de trabalhar nesse mercado. O que está acontecendo? Não são as distribuidoras, são empresas ligadas às distribuidoras. Isso aí abre uma discussão muito grande, desde o ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético e do ponto de vista operacional prático, né? O fato é que quando eu fui reclamar para a Associação das Distribuidoras, eu ouvi do presidente deles, que não é esse, é o presidente anterior. Eu fiz todo um introdutório, falou, vocês não poderiam, essa empresa não poderia estar fazendo isso. Ele me deu uma resposta muito simples. Ele falou para mim, Carlos, ela não é nem associada a nós, você está falando com a pessoa errada. E ele estava certo, né? Ela não é uma distribuidora, ela é ligada a uma distribuidora. E aí, naquela época, a gente juntou documentação pertinente, nós achávamos que poderia estar havendo um desequilíbrio ou até mesmo uma concorrência desleal, né? Existem alguns indícios mesmo. Mas entre indícios e conclusão
direta, existe uma grande diferença. Uma coisa existem alguns indícios, outra coisa aqui está realmente uma prova cabal que houve um desequilíbrio aqui, né? Às vezes a intuição não bate com o que a gente consegue mostrar. A gente teve, conversando com várias pessoas, e a gente chegou à conclusão que é uma coisa extremamente difícil de caracterizar. E muito discutível também do ponto de vista pode, não pode. E aí entre ficar nessa discussão pode, não pode, assim, eu prefiro assumir, olha, hoje isso aqui está acontecendo, é assim que funciona. Como é que a gente pode criar barreiras para impedir isso e se defender? É assim, dessa maneira. Como é que a gente pode trabalhar de uma maneira tal em que a gente consiga fazer coisas em conjunto e não fazer coisas um contra o outro? Ah, é assim. Então vamos trabalhar dentro desses limites até que haja uma definição concreta. Mas respondendo direto a pergunta dele, como ele escreveu, não sei se foi você que leu, acho que ele escreveu. Como ele escreveu. Não, as distribuidoras não podem entrar nesse mercado. Certo. Carlos, agradeço pelas respostas. Mais alguma consideração? Não, eu não tenho mais considerações. Eu queria dizer que nesses anos todos, à frente da ABGD, eu fiquei 3 mandatos à frente da ABGD, depois saí, fiquei no conselho mais tranquilo, e agora voltei para essa gestão 24, 25, um grande desafio completamente diferente, porque o mercado está diferente, né? E eu tenho ficado muito satisfeito de ver a evolução que nós estamos tendo no mercado, né? São duas Itaipus, né? São 2.600.000 sistemas instalados. Eu sou da época que era 30 mil sistemas, né? Você olhava lá, depois de 2 meses, 37 mil sistemas. A gente ficava emocionado até, né? Eram outros números. As dificuldades aumentaram muito também. Antes a gente tinha 4 empresas distribuidoras. Uma delas era a fundadora da ABGD, distribuidora de equipamento. Agora a gente tem mais de 400 grandes distribuidoras de equipamentos, fora as outras que a gente não tem mapeados. A gente tinha 2 fabricantes de modos. Agora a gente tem quantos? Então o mercado mudou completamente. São 54 mil CNPJs só em São Paulo. Só em São Paulo, segundo o Sebrae, né? É claro, muitos não estão ativos, outros estão fazendo outras coisas também, não é nem atividade principal, mas para você ver como esse mercado mudou. São 805 mil empregos atuando direto ou indiretamente em GD. Antes a gente não sabia nem quem podia assinar RT. Então o mercado evoluiu. E eu fico feliz, muito feliz mesmo, de ver esse mercado evoluindo, as grandes empresas atuando fortemente nesse mercado, junto com as pequenas, cada uma no seu espaço, junto com as microempresas, e os profissionais crescendo, criando as próprias empresas, ou indo dar consultoria, ou desenvolvendo projetos que a gente não tinha condição de desenvolver isso, em 2017, 2018. Os tempos são outros, né? E nós temos que estar preparados para esses novos tempos, com ideias novas, disruptivas ou não, com coragem de enfrentar o que todo mundo fica tentando tampar o sol com a peneira, todos nós de enfrentar e olhando para frente, futuro, porque olhar para o espelho retrovisor vai nos mostrar uma imagem de coisas que já passaram. Eu quero saber o que vem pela frente. E para você olhar para frente, você tem que planejar e acreditar que o que você está propondo é uma coisa que vai trazer um benefício para todo mundo. Eu estou muito feliz com a BGD e sou muito grato em todos os profissionais que me cercam. Eu diria que 99% deles são pro bono, e a gente só consegue fazer isso na BGD porque a BGD tem esses profissionais. Eu só estou lá numa função muito específica, mas sem esses profissionais a gente não faria nada. Até cumprimento aqui meus 2 vice-presidentes, né? O Café e a Zilda, que são ótimos, né? Estão sempre lá me ajudando e me apoiando. E todos os demais diretores e conselheiros, evidentemente. Legal, Carlos. Agradeço muito pelo bate-papo. Agradeço a todos que participaram, que mandaram perguntas. Essa foi a primeira live exclusiva para associados com o presidente da BGD. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço você aí.